De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, sou médico e vim aqui bater um papo com vocês. Você saberia me dizer qual é a relação entre ciência, espiritualidade e o paradigma médico-espírita? Não? Então vou tentar lhe explicar um pouquinho sobre tudo isso. Nas últimas décadas, a ciência tem se aprofundado no estudo da religiosidade e espiritualidade e o seu impacto no campo da saúde humana. Você já deve ter ouvido falar que religião e ciência estiveram e ainda estão em conflito constante e que algumas instituições religiosas ao longo de séculos tentaram impedir o desenvolvimento científico. E se eu te disser que isso é um mito? Ainda assim você continuaria acreditando nisso? Pois bem, alguns exemplos a seguir parecem dar embasamento a esse mito. Primeiro, a Igreja Cristã Medieval defendia que a Terra era plana, suprimiu o crescimento da ciência e proibiu a dissecção de cadáveres. Segundo, Giordano Bruno foi queimado pela Inquisição por defender a teoria heliocêntrica de Copérnico. Terceiro, Galileu era um inimigo da religião que foi torturado pela Inquisição. Quarto, o Renascimento e a ciência moderna surgiram como uma oposição a uma visão religiosa da vida e do mundo. E quinto, Darwin tornou-se materialista em razão de seus estudos em torno da evolução por seleção natural. Das palavras do professor Dr. Alexander Moreira, eminente psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem sido percebido que esses relatos são mais propaganda do que história. Uma narrativa que surgiu e tomou força no final do século XIX. Há alguns anos atrás, ele fez breve resenha de um livro de um historiador chamado Ronald L. Numbers, que tem ampla experiência tanto em história da religião como da ciência. Neste livro, o historiador descreve que as relações entre religião e ciência, ao longo da história, têm sido muito mais intensas e frequentemente muito mais frutíferas do que se poderia imaginar. Ele relata que, por exemplo, a Igreja Católica foi uma das instituições que mais fomentou a ciência ao longo da história, que a Igreja Medieval criou dezenas de instituições duradouras para a formação e debates intelectuais da tradição médico-científica greco-arábia, nas universidades, que muitos dos principais líderes da revolução filosófico-científica do século XVII, como Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, Descartes, Robert Boyle, Andrea Vesalius, Marcelo Malpighi, etc., eram pelo menos em parte movidos por convicções espirituais em suas buscas intelectuais e científicas. No entanto, nas últimas 4 décadas tem havido um exponencial crescimento de estudos que procuram avaliar o impacto de crenças religiosas e espirituais na saúde humana, sendo a maioria delas evidenciando pontos positivos. Não por acaso, mais de 80% das escolas médicas americanas têm uma disciplina de medicina e espiritualidade para ensinar os futuros médicos sobre a importância e como abordar o assunto na prática médica. No Brasil, cerca de 65% das escolas médicas apresentam conteúdo sobre o tema. E o que isso tem a ver com o paradigma médico-espírita? Dentro da visão médico-espírita, o indivíduo é um ser espiritual que jornadeia temporariamente no corpo físico, em que o que chamamos por saúde integral é definido pelo espírito Emmanuel como a perfeita harmonia da alma. Logo, sabemos que não somente os aspectos biológicos, sociais e culturais levam a melhor ou a um pior estado de saúde, mas os aspectos mentais, a vida íntima do indivíduo através dos seus pensamentos, ações, sentimentos e vontades é que determinam a real conexão criatura-criador. Ou seja, o estado de saúde ou doença é o reflexo do equilíbrio dinâmico do ser em relação às leis divinas. Com isso, aprendemos também, pelos relatos e experiências do espírito André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier, com relação à vida no mundo espiritual,
que a gênese de vários processos de adoecimento está relacionada a diversos aspectos mentais e morais dos indivíduos. Evidencia-se, a partir desta literatura riquíssima, aliada ao conhecimento das obras básicas de Allan Kardec, de que a presença de propósito e sentido à vida, a vivência de uma vida mais equilibrada no campo dos sentimentos, das ações voltadas ao bem e no esforço íntimo de combatermos o mal em nós mesmos, são fontes fundamentais para que todos nós possamos gozar da melhor saúde integral possível, nunca nos esquecendo de que o corpo físico é templo de Deus em nós. Cuidemos muito bem dele também. Em sequência às nossas reflexões sobre o tema ciência, espiritualidade e o paradigma médico espírita, gostaria de compartilhar com vocês um pensamento de Fritjof Capra, que em seu livro A Tela da Vida define o paradigma como sendo uma constelação de concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhados por uma comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade, ao qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza. O Espiritismo oferece uma nova constelação de concepções, de valores e práticas que dá ao médico uma visão peculiar do ser humano e da medicina, constituindo a base de suas ações frente ao paciente, à comunidade e à sua própria consciência. Os fundamentos do paradigma médico espírita poderiam ser resumidos da seguinte forma: imortalidade da alma e ação prioritária desta sobre o corpo físico e os envoltórios sutis, como o corpo mental e perispírito. Poder co-criador da mente e dos pensamentos, a ação não local da consciência, a comunicabilidade do espírito por meios extrasensoriais, a reencarnação, como lei biológica natural que enseja aprimoramento espiritual contínuo, a lei de ação e reação que respeita o livre-arbítrio e confere a cada um segundo as suas próprias obras, a saúde compreendida como um estado de perfeita harmonia da alma, como nos traz Emmanuel, e cura, que na verdade é uma autocura. O corpo físico seria então o resultado ou o filtro de impureza da alma e meio de evolução espiritual. E por fim, o amor universal, conquista máxima do ser que lhe confere saúde perfeita. Assim, a visão espírita da saúde é, portanto, holística. Todos os processos mórbidos são essencialmente mentais, comandados pelo espírito, e todos os demais fenômenos, físicos, biológicos, sociais, culturais e espirituais, exercem influência sobre ele, que os metaboliza e os integra. Portanto, é muito importante nós destacarmos o poder co-criador do espírito. Diz a doutora Marlene Nobre, em a revista Ciência e Espiritualidade de 2003, que a sobrevivência da alma é sustentada não apenas por sólidos argumentos filosóficos, mas principalmente por fortes evidências científicas obtidas por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo e demais pesquisadores dos séculos XIX e XX. O pensamento é um dos atributos do espírito. Nasce das profundezas da reflexão mental, formado de átomos de matéria ainda desconhecida, que se expressam também como ondas eletromagnéticas de mais de 300 mil quilômetros por segundo, obedecendo às leis da física quântica. Por seu poder de comando, o espírito tem tanto as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, quanto os raios magnéticos de alto poder destrutivo. Para atuar, porém, sobre a matéria, necessita do perispírito, ou envoltório sutil, formado de átomos em outro estado vibratório. Dele faz parte o corpo vital,
que corresponde ao Chi dos taoístas, o Prana dos hindus ou o fluido vital de Hahnemann. Portanto, somos herdeiros de nossas próprias ações, boas ou más. A conta do destino, criada por nós mesmos, ou o karma, está impresso no nosso corpo causal. Na verdade, as doenças originam-se dos vícios da mente, conhecidos como egoísmo, orgulho, vaidade, tirania, porque são eles o móvel de nossas ações maléficas, que ficam armazenadas em nosso perispírito. Esses registros explicam um dos maiores enigmas da patologia médica, as doenças congênitas. Portanto, é muito importante compreender a importância de pensamentos e sentimentos que influenciam no nosso bem-estar físico, emocional, social e espiritual. E que dessa forma, ciência e espiritualidade possam receber as contribuições dessa visão alargada de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, para que possamos buscar desta forma maior saúde integral. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.